Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado. Então no capítulo 5 ele vai falar sobre os livros que tratam de Jesus. E ali ele vai dar um destaque para os livros, os 4 evangelhos, que, segundo a grande maioria dos estudiosos, são o que a gente tem de mais próximo do que seria as passagens de Jesus, né? Os evangelhos mais confiáveis são esses 4, os mais antigos são esses 4. Então, são o que a gente tem como objeto de estudo, tá? Ele fala que o termo evangelho, como se no começo ele se referia à Boa Nova. Boa Nova era chamado de evangelho. No século II em diante, o evangelho passa a se referir aos livros, tá? Então, o evangelho, como se referindo aos livros, é uma coisa que vai acontecer em algum momento ali no segundo século, tá? O título dos 4 evangelhos, Evangelho segundo Mateus, e também isso foi adicionado em algum momento depois desses escritos começarem a circular entre os cristãos primitivos. Mas não há consenso sobre em que momento começou, porque a gente não tem os manuscritos primeiros, né? Então, isso só vai ter com certeza no século II, mas não dá para saber a partir de quando que isso começou a circular com essas denominações, né, de autorias, né? Mas, de qualquer maneira, a partir do momento que isso é atribuído à autoria, não há grande divergência com relação às atribuições, tá? Não há grande divergência. Com relação à datação, né, os evangelhos canônicos estariam sendo escritos aí por volta de 65 a 100, tá? Os 3 sinóticos, entre 65 a 100. E o de João também. Acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro, provavelmente escrito entre 65 e 72. Marcos rapidamente alcançou uma ampla circulação e foi tanto um modelo literário influente, básico, como uma fonte importante para Mateus e Lucas, que geralmente são datados na década seguinte, então já estamos nos anos 80. João ainda é mais tarde, então já fica lá para os anos 90, já anos 100. E, diferentemente de Mateus e Lucas, geralmente se considera que João não tem uma dependência literária de Marcos. Ele não usa Marcos. Ele usa uma fonte independente. Mas é possível que, de alguma forma mais indireta, João também tenha sido influenciado por Marcos. Não há dúvida que entre todos os escritos cristãos antigos, os evangelhos canônicos são os livros mais influentes sobre Jesus desde o período de sua composição de durante toda a história subsequente, o que os torna os mais importantes em termos históricos. Tá? Essa é a conclusão da maior parte dos estudiosos. Tá? Bom, são biografias ou não? Bom, ele vai dizer que esse tema daí, ó, sobre biografia, que há alguns autores que sim, consideram que isso pode ser considerado uma biografia, não uma biografia no sentido de hoje, mas no sentido da época, é possível. Mas não é, definitivamente, não é essa a proposta de ser uma biografia, né? A proposta é de uma propaganda de anúncio do Evangelho, da Boa Nova. Essa é a temática. Mais do que fazer uma biografia de Jesus, não é essa a proposta, apesar de que tem elementos biográficos no texto, entende? Então, ficamos assim. Ele vai falar também sobre esse termo, filho do homem, que aparece como Jesus se designando filho do homem. Ele várias vezes se designa dessa forma nos evangelhos. E é uma expressão bastante incomum, porque no Antigo Testamento o Messias não é designado dessa maneira, filho do homem. Não aparece. Tá? Então é uma expressão que causa certa perplexidade entre os analistas. Há uma grande controvérsia em saber
qual foi a origem disso, mas definitivamente Jesus se coloca como filho do homem. Essa expressão só aparece uma vez no restante do Novo Testamento, em Atos 7,56. Tá? Na verdade, não existem evidências de que a expressão filho do homem fosse um título fixo na tradição judaico-cristã. Daniel 7,13 não se refere a um filho do homem intitulado, mas a uma figura descrita parecendo como um filho de homem, isso é, uma pessoa com traços humanos. Nada mais além disso, que recebe glória e domínio universal. Essa passagem parece ter figurado nas expectativas escatológicas judaicas. Tá? Então, pode ser que tenha tirado dali. Mas não é, o Messias não era conhecido dessa forma. Vale a pena observar que, fora dos evangelhos canônicos, os autores cristãos primitivos, que se referem a Jesus como filho do homem, parecem estar completamente alheios a qualquer associação com Daniel 7 ou com figuras apocalípticas judaicas. À medida que usam a expressão, ela parece conotar simplesmente que Jesus tinha uma figura humana. Isso aparece em Inácio de Antioquia, na carta aos Efésios 22, e na epístola de Barnabé, 12:10. Então, é uma expressão bem própria de Jesus. Aí tem uma interpretação do Gesa Vermes, né, que ele atribui que esse filho do homem é uma expressão bastante corriqueira ali, que quisia simplesmente uma pessoa humana, né? Mas as teses do Gesa Vermes parece que não são, não convencem muito o Lério Hurtado. E o Lério Hurtado ele diz que, na verdade, esse termo filho do homem é próprio de Jesus, ele usou de uma maneira autorreferenciada esse texto, com a intenção de culto a ele, a imagem dele. Então, existe uma prerrogativa do próprio Jesus em dar essa atribuição. Então, não é uma expressão trivial ali que ele pegou para uso trivial. Jesus não usou com a intenção de uso trivial. Né? Isso está associado com a adoração dele como um Deus. Né? E ali ele estaria pegando essa expressão. Tudo isso conflui para o juízo convincente de que a evidência aramaica relevante não oferece fundamentos linguísticos sólidos para a solução proposta por Gesa Vermes. Acredito que é muito mais provável que a expressão filho do homem tenha sido deliberadamente construída desde o início por e em círculos bilíngues seguidores de Jesus para servir como sua expressão distintiva e autorreferencial ao transmitir seus ditos em grego. Então, foi uma maneira, um termo usado para dar esse caráter cultico a Jesus, como a um Deus. Ganhou essa conotação. Assim, a expressão filho do homem é uma importante característica da devoção cristã a Jesus no primeiro século. A força semântica da expressão é uma tendência enfática a Jesus como um ser humano, o ser descendente humano, e que assume características de culto, né? Uma outra passagem interessante que eu achei aqui foi na página 413, quando ele fala aqui da questão da perseguição de Nero. Veja que nós estamos ali escrevendo esses evangelhos aí por volta, o evangelho de Marcos, de 65 a 70, né? Tá nessa época daí. E isso coincidiria com a perseguição de Nero ali no incêndio de Roma, tá?
Então, segundo ele, o Lério Hurtado, ele pega de outros autores aqui, quando aparece a tríplice negação de Pedro sobre Jesus, que Pedro nega Jesus 3 vezes, isso combina com a prática judicial romana, refletida na referência de Plínio Jovem a interrogatórios cristãos, nas epístolas 1097. E Marcos usa a terminologia da apostasia para descrever as negações de Pedro. Arneo anatematizou, ambos usados na forma absoluta sem objeto. Lampe propôs que o relato da apostasia de Pedro, junto com a palavra de sua restauração, pode ter tido a intenção de defender a visão de que apóstatas da crise de Nero podiam também ser restaurados. Então, há um paralelo entre as duas eventos, no sentido de que, ei, você apóstata, você pode ser reintegrado à igreja. Veja o caso que aconteceu aqui com Pedro, que negou 3 vezes. Então, não nega o caráter histórico do fato, mas a narrativa pode ter sido moldada para se ajustar ao caso lá dos apóstolos, que estaria acontecendo aquilo ali nos anos 70. Então é uma narrativa que pode ter sido adaptada com esse sentido. Depois ele fala também do evangelho secreto de Marcos, né? Evangelho que estaria numa suposta carta de Clemente. Segundo Lério Hurtado, ele vai na linha de que tanto esse evangelho secreto de Marcos quanto essa carta de Clemente, elas podem muito bem ser uma fraude de séculos mais tarde. Como a gente não tem essa carta, né? Essa carta se perdeu, então é bastante difícil tirar alguma conclusão desse evangelho secreto de Marcos. É isso. Muito obrigado, então.